Hora agora das notícias do esporte com ele que está chegando. Bom dia, meu amigo Fabrício Casemiro Cunha. Neto. Tudo jóia, né? Tudo jóia. Vamos começar a falar Bora. desse esporte, desse futebol e também de Olimpíadas. Mas a gente começa com os gols da Copa do Brasil. 10 gols em 5 jogos na noite de ontem. A gente já começa a ver esses gols. Olha o Atlético Paranaense vencendo o Bragantino por 2-0. Tá aí o Atlético fazendo 1-0 com o Zapelli, nesse gol de cabeça, né? Aliás, os 2 gols do Furacão foram de cabeça. O jogo que o Bragantino até pressionou no início da partida, mas acabou sucumbindo à força do Atlético Paranaense jogando em casa. Aí o Christian fazendo o segundo gol do Furacão. Esse Christian quase veio para o Bahia, né? O departamento médico do Bahia acabou vetando a vinda dele ano passado. Engraçado que depois desse veto, o Christian danou a fazer grandes jogos pelo Furacão e ontem, mais uma vez, foi decisivo. Atlético Paranaense 2, Bragantino 0. Imagens do Maracanã, o jogo mais esperado da noite, né? Flamengo e Palmeiras, 2 grandes campeões das últimas temporadas brasileiras. Pedro fazendo 1-0, Maracanã lotado para esse jogo. Né, o atacante do Flamengo, artilheiro da temporada, já com 28 gols, o Pedro fazendo 1-0 para a equipe do Flamengo no passe do Luiz Araújo, que vai fazer o segundo gol, grande partida do camisa 7 do Flamengo. Luiz Araújo batendo cruzado para vencer o goleirão Everton e colocar o Flamengo com vantagem para o jogo da volta. O Flamengo vencendo o Palmeiras ontem por 2-0. Aí imagens já do Antônio Ascioli, estádio do Dragão, o Atlético Paranaense fazendo 1-0 no Vasco. Gol do Emiliano Rodrigues, o irmão do Lúcio Rodrigues, a mais recente contratação do Bahia, a mais cara da história do futebol nordestino, é irmão desse atleta aí que fez 1-0 para o Atlético Goianiense diante da equipe do Vasco. Um outro artilheiraço do futebol brasileiro, embora argentino, o Verratti acabou empatando para o Vasco já no finalzinho da partida. O Verratti dando números finais a esse jogo lá no Antônio Ascioli. Vasco da Gama e Atlético Goianiense, empate pelo placar de 1-1. Ainda tivemos na noite o CRB empatando com o Atlético Mineiro em 2-2. O CRB chegou a fazer 2-0, o Galo empatou no segundo tempo. Então, tudo em aberto para o jogo da volta. E também Corinthians e Grêmio, que terminaram no placar de 0-0. É bom lembrar que na terça-feira o São Paulo venceu o Goiás por 2-0 e o Bahia empatou com o Botafogo em 1-1. Hoje teremos Juventude e Fluminense, jogos da volta na semana que vem. Vamos começar falando do Vitória, né? Começar a falar da dupla Bavi, a gente começa pelo Vitória. O Vitória está de olho no Cuiabá, jogo importante pela Série A do Campeonato Brasileiro. O Vitória tem que vencer para tentar sair da zona já nessa rodada de número 21 do Campeonato Nacional, mas há uma preocupação com os desfalques e também com os jogadores pendurados. Rodolfo Raggi conta mais pra gente. Por ser um adversário direto contra o rebaixamento, o Leão nem pode pensar em tropeçar diante do Cuiabá neste sábado. Mas além de vencer o Dourado, o rubro-negro precisa estar focado no clássico Bavi da outra semana, no sentido de tentar evitar cartões que podem transformar em desfalques importantes. Pilares da equipe, o goleiro Lucas Arcanjo, o zagueiro Wagner Leonardo, o volante William Oliveira e o meia Mateuzinho estão com 2 cartões amarelos cada. Caso algum desses jogadores seja advertido, ficará de fora contra o rival no dia 11 de agosto, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Tá aí, né? Atletas pendurados e a preocupação justamente para o Bavi, né? Porque depois de Vitória e Cuiabá, depois de Fluminense e Bahia, teremos o Bavi no Campeonato Brasileiro. Jogo válido pela 22ª rodada. Aí é bom também, hein? Aí é bom. Bom demais, Aí é né? bom. Mais um Bavi no ano. A gente teve temporadas, Casé, que Bahia e Vitória estavam tão mal que a gente só teve um Bavi na temporada. Por estar em divisões diferentes, pelo fato do Vitória não avançar no Campeonato Baiano, esse ano a gente já vai para o 6º Bavi. Muito legal a gente ter de novo. Bavi é emocionante. Um dos maiores clássicos do Brasil, acontecendo mais vezes durante uma única temporada, tem sido assim em 2024, e o Vitória está preocupado com esses desfalques. Caio Leone falou mais sobre isso. 18 pontos somados, o Vitória vai enfrentar o Cuiabá no próximo sábado às 16 horas com um Barradão que deve estar lotado. Depois de conquistar uma grande vitória contra o Palmeiras, o grande detalhe é que o Vitória precisa vencer o Cuiabá, mas também ficar muito ligado nos cartões. Tem muitos jogadores pendurados e jogadores que são importantíssimos. O Vitória não pode ter essa punição, porque logo depois, na 22ª rodada, tem um clássico Bavi. Então ficaria sem peças muito importantes. Então o rubro-negro que vai enfrentar a equipe do Cuiabá
vai precisar não só ter um entendimento que vai precisar propor o jogo, ter mais posse de bola e conseguir aproveitar a atmosfera que vai estar ao seu favor, para aí sim sair com um grande resultado. Com 18 pontos, se o Vitória chegar aos 21, conseguir ainda que os seus oponentes diretos não vençam, como o Grêmio, o Internacional e o próprio Cuiabá, que vai jogar contra o Vitória, que é um confronto direto, ele pode respirar mais tranquilo na tabela. Olha, o Vitória vencendo, acredito eu que fatalmente sai da zona do rebaixamento. São muitos jogos, muitos times ali próximos do Vitória em termos de pontuação. Então acredito que se o Leão vencer o Cuiabá no próximo sábado, nesse Barradão que promete estar lotado, o Vitória deve sair sim, ainda nessa rodada, da zona do rebaixamento. E o tricolor de aço, hein? Lúcio Rodrigues pode ser opção para domingo. Aliás, tem sido opção, não foi utilizado pelo Rogério na última partida contra o Botafogo pela Copa do Brasil, mas pode ser utilizado domingo no Maracanã, inclusive no lugar de Cauli. É isso mesmo, Rodolfo Rage? Ainda sem atingir o rendimento do ano passado, quando foi o principal jogador do Bahia, o meio-campista Cauli foi autor do gol de empate em cima do Botafogo. Em coletiva após o jogo válido pela Copa do Brasil, Rogério Ceni surpreendeu ao deixar claro que pretende utilizar o recém-chegado Luciano Rodrigues na posição do meia, antes intocável pelo treinador. Eu espero nessa semana poder treiná-lo melhor, ou na função central, na própria função que o Cauli faz, que eu acho que a primeiro momento é o que aqui exige menos informações defensivas, tá entendendo? E na minha opinião, o que eu gostaria mesmo é usar ele por um dos dois lados para jogar à frente, mas a gente precisa de um pouco de tempo. Vale lembrar que o uruguaio, comprado por 65 milhões de reais, se destacou no seu antigo time Liverpool como atacante pelo lado direito, mas já atuou pelo centro na seleção do seu país. O Bahia agora volta a campo no próximo domingo, 4 da tarde, no estádio do Maracanã, quando enfrenta o Fluminense. Bom, o Luciano Rodrigues é um jogador muito versátil, né? Logicamente que com tanta qualidade ele consegue fazer a função do Cauli, mas eu prefiro ele pela direita. Aliás, tem sido o lugar que ele mais se destacou desde que iniciou sua precoce carreira. O Lúcio tem apenas 20 anos de idade. Vamos ver o que é que o Rogério vai resolver com esses dois atletas que, para mim, Caio Leone, deveriam jogar juntos. O que é que você acha? Com a contratação de Lúcio Rodrigues, o Bahia ganhou mais uma peça ofensiva. Rogério Ceni, na coletiva pós-jogo contra o Botafogo, disse que inclusive nessa semana vai treinar o atleta para ele jogar na vaga de Cauli. Mas não é a função especificamente, até porque o uruguaio, novo, com 21 anos, joga como um atacante pelo lado direito e também como um centroavante de maior movimentação. Mas por Cauli ter poucas obrigações defensivas, é importante que quando o Bahia tem uma estrutura de 4-5-1, ele seja esse jogador da sobra. O detalhe é que o Bahia pode utilizar o Lúcio Rodrigues como um jogador pelo centro e manter tanto o Everaldo como o Tassiano pelos lados do campo, fazendo com que o uruguaio tenha um maior poder de circulação. No meio de campo, com Jean Lucas e Everton Ribeiro, ele pode não só ser municiado, como também voltar para fazer tabelas e também triangulações. É um Bahia que tem um jogador muito futuroso e que, claro, todo torcedor tricolor está numa expectativa gigante, porque de fato o jogador é muito bom. E claro, primeiro ele precisa se adaptar, para depois a joia que todo mundo conhece comece a brilhar nos campos da Arena Fonte Nova e pelo Brasil afora. Valeu, a expectativa é essa, né, de que o Luciano Rodrigues, o quanto antes, se encaixe nesse time do Bahia, seja como titular, seja um jogador sendo utilizado ao longo da partida, um jogador muito talentoso, chegou com uma maior contratação da história do futebol nordestino, algo acima de 65 milhões de reais, então a gente acredita que o Lúcio vai encaixar nesse tricolor de aço e vai fazer bons jogos com a camisa do Bahia. Bom, Jogos Olímpicos, hein? Ontem tivemos um dia muito interessante, né? Nossa baiana Bia Ferreira atropelou a holandesa e avançou para a fase de semifinal. É bom lembrar que no boxe não tem disputa pelo terceiro lugar, ou seja, a Bia Ferreira já garantiu a sua medalha nesses Jogos Olímpicos de Paris. Mas é claro que a Bia é uma das favoritas à medalha de ouro e vai buscar isso. Pega a holandesa Kelly Heine na próxima luta e essa irlandesa Kelly Heine,
foi quem ganhou da Bia na final dos Jogos em Tóquio, ou seja, a Bia estará diante da sua algoz de 3 anos atrás, nos últimos jogos que aconteceram em Tóquio em 2021, uma luta extremamente difícil, mas está na hora da revanche, que a nossa baiana Bia Ferreira possa vencer a irlandesa, avançar para a final e buscar essa medalha olímpica. Eu disse ontem que a seleção brasileira feminina de futebol precisava vencer a Espanha, atual campeã do mundo, para avançar de fase, mas futebol é maluco, né? O Brasil perdeu por 2-0, terminou o jogo, digamos, eliminada da competição, mas aí outros resultados que aconteceram no período da tarde colocaram o Brasil de novo na fase de quartas de final. Então, apesar da derrota, o Brasil avança, vai pegar a França nas quartas de final. A França que foi algoz do Brasil no Mundial em 2018, disputado na própria França, mas há uma expectativa de que a seleção brasileira possa melhorar o seu jogo, fazer frente à França e, quem sabe, avançar à semifinal da competição. Qual o destaque de hoje, Fabrício? Hoje tivemos agora há pouco as derrotas de Leonardo Gonçalves e Maíra Aguiar no judô, derrotas precoces, ambos perderam em suas respectivas estreias. Havia expectativa de um ou outro conseguir avançar na busca de medalha, isso não aconteceu, mas hoje teremos aí muitas novidades, como por exemplo a Rebeca Andrade, a nossa medalhista de ouro e de prata nos Jogos Olímpicos de Tóquio, já medalha de bronze com a equipe da ginástica artística esse ano em Paris, vai para a disputa de mais medalhas ao lado da Flávia Saraiva. Ela participa hoje do geral individual e a Rebeca Andrade é um fenômeno, né? É um grande fenômeno. Foi lindo aquela equipe, né? A gente vê a Simone Biles, né, de queixo caído, olhando a Rebeca Andrade, né, a amizade das duas, a gente vê a admiração de uma Isso com a é outra. bacana no esporte. Demais, né? Não Essa tem a amizade, rivalidade, né? Exatamente. Nós da imprensa até que tentamos impor a rivalidade entre as duas, mas ontem viralizou um vídeo das duas abraçadas, dançando, né? Então a americana Simone Biles, grande amiga da Rebeca Andrade, as duas são as melhores ginastas do planeta. Sorte ao nosso time de ginastas hoje nessa grande disputa geral individual que acontece em Paris. Outros destaques, logicamente, dos jogos, a gente vai estar acompanhando o Casé para amanhã, trazer tudo aqui no Campo do 4, no Bom Dia Valeu, meu querido Bahia. amigo Fabrício. Até amanhã, então. Um abraço, Casé. Ótimo dia. Até mais, gente. No Campo do 4, oferecimento. Escolha ser interprofissional com a UniFTC e movimente-se.